Há mais de 930 mil cães e gatos errantes em Portugal. Isto de acordo com o primeiro Censo Nacional de Animais Errantes de 2023. O abandono dos animais agrava sobretudo no período das férias, como alertam os centros de recolha oficiais, que também dão conta que só em 2023 mais de 45 mil cães e gatos abandonados ou perdidos foram recolhidos. Tais números não só levantam questões importantes relativas ao bem-estar animal, como também representam um problema de saúde e de segurança. Mas afinal, como tratamos os animais em Portugal, país em cujos lares vivem mais de 2 milhões de cães e 1,7 milhões de gatos, e isto de acordo com um estudo da Statista, aliás, feito em 2023 entre os países da União Europeia. E nas férias, o que fazemos com os animais de companhia, quando os cuidados com os nossos patudos não podem ser interrompidos? Em Portugal não faltam alternativas, caso os animais não possam ir de férias com os seus tutores. Contam-se centenas de hotéis, abrigos, empresas de pet sitting que satisfazem estas necessidades sazonais. Há, no entanto, responsabilidades e outros cuidados a ter em conta, como a manutenção da vacinação em dia, a desparasitação, o documento de identificação e a colocação do microchip, que já é obrigatória. Há também outros deveres durante as viagens com os patudos, sejam em viatura própria ou em transportes públicos. É sobre a legislação e os deveres face aos animais de companhia que incide o foco do nosso episódio de hoje para que o abandono nunca, e a palavra é mesmo esta, nunca seja a solução, sobretudo neste período de férias. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DECO Proteste, vou refletir sobre este tema com as minhas convidadas e tenho comigo a Ana Galvão, radialista, às 3 da manhã da Renascença, e ativista pelos direitos dos animais, também Sandra Duarte Cardoso, médica veterinária e fundadora e presidente da Associação SOS Animal, e ainda Magda Canas, jurista na DECO Proteste. É um regresso ao Pode Pensar. Bem-vindas, é um prazer. E eu começava já por ti, Sandra Duarte Cardoso, como fundadora da SOS Animal, associação que existe já há 17 anos e 20, porque já existia de modo informal um pouco antes. O que se pode dizer sobre o comportamento dos tutores, e esta é a palavra, dos tutores dos animais no período de férias em Portugal? Chegam-te muitos pedidos de ajuda? Fazes mais resgates nesta altura, animais abandonados durante este período? Qual é a situação? Então, antes de mais, fico muito contente de usares a palavra tutor. Isto é um bom desbloqueador até da nossa conversa. Não é dono, não é detentor, é menos mau, mas tutor é o melhor, não é? Tutor, segundo os estudos que foram feitos, dá aqui uma dimensão de tutela à responsabilidade que nós temos quando puxamos uma vida para a nossa vida, a vida de um cão ou de um gato, porque efetivamente são animais que têm que ser totalmente tutelados pelo ser humano. Foram domesticados há mais de 10, 15 milhões de anos, há outras teorias que dizem que ainda há mais tempo, e eles precisam de ser tutelados por nós. E nós durante muito tempo dizíamos dono, proprietário, depois alterou-se um bocadinho para detentor, mas sempre nesta ótica de propriedade. Sim. E a verdade é que os animais não são propriedade de ninguém, tal como nós não somos propriedade de ninguém, ou não devemos ser. Tudo é temporário, tudo passa, não é? Mas é verdade, estou a rir, mas é verdade. É muito isso. Mas respondendo à tua pergunta, no verão o abandono está completamente descontrolado no nosso país e eu adoraria estar aqui sentada a dizer que estamos mais perto da missão, que é acabar com as organizações. Há alguma noção da evolução? A evolução foi, eu diria que nós tivemos há cerca de 5 anos atrás uma tentativa de platô, onde a curva estava a tentar e quando falávamos com as outras organizações, porque ao contrário do que nós temos a ideia e os dados são só recolhidos dos centros de recolha oficial, sim, mas a verdade é que existem muito mais animais detidos por associações do que existe pelo Estado. E estas associações fazem de tudo para sobreviver e dar uma opção a estes animais. Só para teres uma ideia, para ser ilustrativo para as pessoas perceberem, a União Zoófila tem 600 cães por aí, o canil municipal se tiver 100. Portanto, nós vemos como é pesado as organizações conseguirem sobreviver e tutelar com responsabilidade alimentar, cuidados médico-veterinários, estas vidas todas, porque não existe nenhum financiamento estatal obrigatório, periódico. Não havia isto. 15 milhões de um instituto público? São devolvidos ao Estado por entropia e falta de competência de quem os administra. E, infelizmente, não chegam onde deviam chegar, que é exatamente às organizações não governamentais que tutelam estes animais.
mais. Mas pronto, isto levava-nos para outro podcast. Não, na volta ainda vamos falar disso mais à frente. Estava aqui só a levantar algumas possibilidades. Mas, portanto, estás a dizer-me que o problema chegou a uma espécie de platô, mas depois voltou a subir? Sim, estava com uma os dados apontavam que estava a haver um melhoramento, uma vez que a esterilização estava a ficar mais massiva, com um grande trabalho feito pelas organizações não governamentais e também pelos canis, e de repente nós tivemos uma coisa chamada Covid. E a primeira coisa que se fez em bem-estar animal, isto é uma vergonha para um país da União Europeia, foi fechar os canis. Foram das primeiras respostas públicas a serem fechadas. Alguma explicação para isso? Eu não encontro justificação alguma. Nós temos uma clínica aberta, nós temos um santuário. Se nós fazemos tudo com máscara, porque é que... Exatamente, porque é que se fechou e durante 2 anos e meio. E durante 2 anos e meio não houve uma esterilização, não houve uma recolha, não houve uma resposta e os animais começaram-se a aglomerar novamente nas ruas. E nós, por exemplo, nas gatas temos gestações de 3 em 3 meses, vem para cá 5 ou 6 cada indivíduo. Portanto, este quase 1 milhão de animais de que eu falei que andam por aí vai multiplicar-se muito rapidamente. Multiplicou-se muito rapidamente. Sim. E vai continuar, Sim. porque continuamos a ter respostas absolutamente insuficientes para a esterilização, que é o único caminho. Isto já foi feito, já nos anos 80 era recomendado para o OMS, nós esterilizámos em massa os animais. Em Portugal continua a não ser obrigatório. Tu, se te apetecer, fazes, se não te apetecer, não fazes. Muitos veterinários continuam erradamente, porque a ciência diz que a esterilização o mais cedo possível evita tumores e evita infecções, e evita uma data de problemas de saúde, mas ainda existe a velha guarda que diz, não, vamos ter uma ninhada ou 2 e depois logo se vê a esterilização, e tudo isto agoniza este problema que é profundamente terrível, porque estamos a falar de vidas que passam fome, passam doenças, são atropelados, é um sofrimento, é isso mesmo. E, portanto, já estamos a gravar este episódio, já metidos em julho, apesar do tempo de hoje especificamente não parece, mas este verão, só para, antes de passar a palavra às nossas outras convidadas, este verão, quais são as expectativas da Sandra? São terríveis. Este verão, o que nós já estamos a sentir na pele há muito tempo, é que a casuística explodiu, as associações estão todas cheias de problemas de sobrepopulação, porque depois a sobrepopulação agrega outros problemas, nomeadamente situações infecciosas, etc., Sim. que é muito difícil de controlar, porque a sobrepopulação, até connosco humanos, cria problemas graves, não é? A Covid é uma desses problemas. Estamos a ver estes problemas a surgirem e a surgir também focos de infecção, ou seja, nós tivemos há pouco tempo um foco com os gatos, não se estava a perceber porque é que gatos condutores chegavam à clínica já com situações muito, muito, muito graves, não se percebia, mas depois percebeu-se, porque é infecções que começam nas ruas, nós levamos nos sapatos, levamos nas roupas e levamos para dentro de casa, e as vacinas mostraram-se insuficientes até para isto, para proteger os animais que temos em casa. Há bichos muito resistentes, e estou a falar de bichos microscópicos. Sim, cada vez mais, não é? Porque nós trabalhamos ativamente para isso, não é? Pois. E portanto, o que se vai ver, e já se está a verificar, é animais em todo lado. As grandes cidades começaram cedo a mostrar algumas melhorias e agora já se vê essa regressão, não é? Tu consegues já ver animais abandonados na própria Lisboa, em todo lado, com nenhuma resposta suficiente. A causa... Eu resisto sempre a pensar as pessoas são más pessoas. Há sempre outras causas. Sim. É o quê? Dificuldades económicas? Eu acho que antes de tudo é não haver respostas, não é? Nós temos um país onde começa-se a falar, Sim. É um bocadinho como a sustentabilidade, anda tudo com a sustentabilidade na boca, mas ninguém larga o carrinho. Exato. E não é só isso. Eu não sei se vocês viram, mas a Comissão Europeia recebeu muitas queixas sobre aquela legislação das tampas nas garrafas, Sim. porque as pessoas fizeram movimentações nos partidos políticos porque causava algum desconforto. Estamos a falar que cerca de 80% daquelas tampas estavam no oceano. Estamos a falar de tampas que têm um fiozinho de plástico que não a deixa cair Sim. e fica agarrada. Causava desconforto. Então queriam que essa diretiva comunitária de ser obrigatória ter sempre acabasse, porque causava desconforto. Apetece dizer a sério. É isso. O desconforto é mais importante do que a defesa do ambiente. Eu acho que nós estamos a ficar uma espécie muito egoísta.
que não estamos a conseguir articular conversações uns com os outros, estamos muito polarizados. Sim, e há aqueles muito que estão muito fechados, preocupados com os animais, há aqueles que às tantas até já acham que é um insulto a preocupação com os animais. Estamos a polarizar isto e estamos com alguma dificuldade em construir autoestradas. E uma das grandes dificuldades que nós temos no nosso país é arranjar respostas para as pessoas poderem esterilizar os seus animais e manterem os seus animais. Por exemplo, já vamos falar de leis e o que é que vai acontecer, ou o que é que pode acontecer a pessoas que, por exemplo, abandonem animais. E devo dizer que estamos aqui connosco uma cadelinha que é da tutoria da Ana Galvão e que está aqui connosco, é a Vicky. Ana, eu já estou a ouvir falar de uma coisa muito interessante. Animais no local de trabalho. O que é que tu pensas sobre isso? Eu penso que seria fantástico poder levar, obviamente. Olha, antes de mais, acho Aliás, graça... temos uma aqui no meio de nós que Sim. está aqui super Eles integrada. adoram. Sim, mas também depende de cada Claro. cão. Não todos são assim, não todos são velhinhos como a Vicky, que está aqui connosco e que há de ter alguns 11 anos, não sei bem ao certo porque a trouxe de um canil, então não consigo perceber bem a idade. Sei que não todos são Quem assim, me dera mas... poder dizer que não sei a minha idade. Entendo, em sendo responsável pelos cães e pelo seu comportamento, parece-me completamente execuível e seria maravilhoso, seria fantástico, alegrava o ambiente de trabalho, criaria uma sociabilização entre colegas muitíssimo maior, enfim, teria uma quantidade de vantagens. Não teríamos que falar do tempo para desbloquear conversas. Completamente. Porque os animais são ótimos desbloqueadores de conversas. Completamente, não e é? há exemplos maravilhosos que nos chegam de, por exemplo, numa empresa no Japão em que se decidiu adotar um gato de rua e que é o gato do pessoal da empresa sim. e que promove um ambiente de trabalho maravilhoso. Temos o caso, por exemplo, de uma freguesia que fica no teu Porto, em que decidiram fazer um cão como funcionário da casa. Não sei se ouviram falar desta história, de uma senhora que não podia ter o cão e que acabou por entregá-lo à junta de freguesia porque não tinha o que fazer com ele. Eles decidiram adotá-lo e, como o presidente da junta não há de ser eterno, o que é que ele pensou? Vamos aqui criar um contrato de trabalho para o Boris, acho que é o Boris que se chama. Vamos criar um contrato de trabalho ao Boris. Provavelmente o primeiro contrato do mundo de trabalho com um animal. Acho que é mesmo, Provavelmente foi noticiado. Sim. E então o que é que aconteceu? Porque assim, se sairmos nós, o Boris fica. E o que eles dizem é que nunca houve tanta vontade daquele pessoal chegar a horas ao trabalho. Há pessoal que vai ao fim de semana Que engraçado. tratar do Boris. E é isto. Tu não dês ideias aos capitalistas. Exato. Mas é este tipo de influência que um animal Sim. tem em nós. Sim. É isto, seja um pássaro, seja um cão, seja um gato, seja um lagarto, embora não da mesma maneira. Claro. Mas entretanto, deixa-me só dizer que acho graça esta questão do tutor, quando chegámos aqui, mas tutor, já não se pode dizer a dona já vem. Agora dona a tutora já já vem, não é? Podes Mas dizer. consigo entender, eu Podes consigo entender perfeitamente. Eu adoro quando as pessoas dizem, lá na clínica, ouço muitas pessoas dizer, porque a mãe ou o pai, eu Sim, adoro, sim, eu fico sim, babada. E os brasileiros usam muito isso, a mãe e o pai chamam o filhinho ao seu animal de estimação. Mas Sim, tutor sim, já é sim. todo um nível, já fico muito É verdade. satisfeita. Sim. Mas tu, quando ouves que o número de animais abandonados está a aumentar, mais do que chegar a um platô e diminuir, o que é que tu sentes, tu como ativista, tu que dedicaste tanto o teu tempo, da tua vida, a falar destes assuntos também? Causa-me sobretudo uma tremenda pena, porque perante do lado dos animais é uma E tens realidade uma boa atroz. explicação para isso? Eu acho que, assim, temos aqui a Sandra que nos deu já a explicação Sim. mais racional e atual, mais do que aquela que eu possa imaginar, não é? Porque isto seria um exercício de Eu faço esta pergunta possibilidades. porque, sim, claro que a ciência tem muitas respostas, mas depois há muitas coisas que se declinam em coisas que a nossa experiência empírica às vezes nos diz. Era Sim, mais à procura disso mas que eu ia. sobretudo Sim. eu acho que tem muito a ver com esta questão que a Sandra também falava, deste antropocentrismo, ou seja, dito de maneira mais simples, de nos acharmos sempre assim O centro no do centro mundo. do mundo Sim. e que tudo gira. E mais, isto prova o facto de cada vez que falamos de animais dizermos sempre, porque o porco merecia um estatuto porque é parecido a nós. Mas nós temos sempre esta coisa de porque é parecido a nós. Nós somos sempre assim a baliza de comparação das coisas, mas eu acho que é porque não se tem em conta o que é um animal e o que deve ser o bem-estar dos animais. Quando se adota um animal e quando se decide albergar um animal em casa... É aí onde eu queria chegar. Isso muita gente provavelmente não perde o tempo necessário a pensar no passo importante
que se está a dar quando se adota um animal. Sim, sobretudo isso, é uma responsabilidade. Eu ouço muito pessoas que dizem, olha, eu não tenho um animal porque eu preciso de, nas férias ou a trabalhar, de estar ausente, e seria uma irresponsabilidade adotar um animal nessa circunstância. A partir do momento que o fazemos, eu não digo, eu sou mãe e tenho um filho, eu não digo que a Vicky seja o meu filho Pedro. Eu consigo distinguir estas duas realidades, estes dois tipos de afeto e de responsabilidade. No entanto, não há assim tanta diferença. A Vicky é a minha responsabilidade. Claro. E se eu tenho que ter férias num outro tipo de sítio que eu não desejaria tanto, tem que ser, porque ela é a minha responsabilidade. A partir do momento que ela viva o máximo de tempo possível, que é o maior defeito dos animais, como dizia o outro, é morrerem tão rápido. Devia ser como as tartarugas, que duram mais que nós. É verdade, mas a minha avó dizia isso, já tive tanto desgosto na minha vida, porque ela durou até aos 102 anos e ela gostava muito de animais e tinha muitos animais. Eles iam morrendo, que é normal com uma pessoa de 100 anos. Sabes que a teoria que eu tenho é que eles são tão generosos que é para dar lugar a outro. As pessoas que dizem, eu já não tenho porque já me morreu o meu, é para dar lugar a outro. A pessoa tem que ter outro. É uma bela perspectiva. Bom, mas isto para dizer que, obviamente, a Vicky é a minha responsabilidade. Eu não posso ir a lado nenhum onde ou não aceitem animais, ou felizmente tenho uma mãe espetacular que me incutiu este amor pelos animais e tem ela própria uma cadela com quem a Vicky se dá tremendamente bem e ela ajuda-me, como eu ajudo a ela. Não todas as pessoas têm esta coisa boa, mas é uma responsabilidade. Se não podemos ir para o Caribe, não vamos. Claro. Magda, vamos falar de aspectos mais práticos, um bocadinho menos queridos. Nós chegamos tarde, só em 2017 é que atribuímos estatuto jurídico aos animais. Tantos países europeus chegaram lá mais cedo. Apesar de tarde, qual é o balanço que se pode fazer? Foi em 2017, já lá vão 7 anos. 7 anos. Quase 8. Quase 8. Que balanço é que se pode fazer? Como é que isto nos serviu? Eu estou a perceber que continuamos a abandonar animais, como se não houvesse amanhã. Continuamos a abandonar animais e sem noção das consequências. Ou seja, quando se abandona um animal, tem que ser presente que existem consequências penais para quem o faz. Sim. E as consequências penais Estamos a falar de prisão. Prisão ou pena de multa. E prisão ou pena de multa significa 6 meses de prisão ou 60 dias em termos de pena de multa, que pode ascender a 300 euros. Apesar de tudo. E pode ir até aos 2 anos. Mas isso é em caso de maus tratos. Por abandono, é este o quadro penal que nós temos. Acontece que, apesar de nós acharmos que, ok, é prisão, é uma coisa que estamos a falar a sério, não é? Não é, apesar de tudo, proporcional ao dano que nós provocamos nesse animal que abandonamos. Sim. Não é? Porque o que é que são, apesar de tudo, um máximo de 60 dias de multa ou 6 meses de prisão para o prejuízo que alguém que abandona provoca na vida de um animal? A Magda está a dizer que na volta deveríamos agravar as penas ou publicitar as que já existem melhor, de modo a que as pessoas interiorizem que aquilo é um crime grave? Eventualmente revisitar todo este quadro penal, repensá-lo, perceber se de facto isto é suficientemente dissuasor, é que se calhar não é, e depois para mais ainda por cima temos este quadro penal, mas ele não é inteiramente aplicado, ou seja, se calhar se nós formos aos acórdãos dos tribunais, chegamos à conclusão de que apesar de tudo são raras as decisões. Por falta de sensibilização de juízes e magistrados do Ministério Público. Sim, e provavelmente como até aconteceu haverá... até com a violência doméstica. Nós vimos aí alguns acórdãos que eram de bradar aos céus, não é? Provavelmente, até temos mais acórdãos, mais sentenças em relação a maus tratos a animais, mas os casos de abandono que chegam ao tribunal, de facto, são raros. Não é? E são raros porque não existe essa sensibilização, nem dos tribunais, nem das pessoas que fazem chegar os casos aos tribunais. E lembro que cada um de nós, se presenciar um caso de abandono, pode efetivamente... É crime público? É um crime público, pode chegar às autoridades através, por exemplo, da CEPNA, que é uma brigada da GNR exclusivamente destinada à proteção do ambiente e dos animais. Portanto, eu cidadão, se vir um maltrato ou se vir alguém, o que é mais difícil, porque as pessoas também estão mais sofisticadas na maneira como fazem, um abandono, devo comunicar para por exemplo, para a CEPNA, cujos contactos nós temos no site da DEC Proteste. Okay. No entanto, através de qualquer autoridade, nós podemos fazer chegar
à entidade responsável por estas situações uma situação de abandono. E falo aqui de abandono, mas não estou apenas a falar do carro que tipicamente no anúncio contra o abandono. Exatamente, não estou apenas a falar nesse caso, porque o abandono também é qualificado como tal, uma situação em que alguém tem um cão em casa, por exemplo, ou um gato, mas não lhe presta os cuidados devidos. Isto também se chama abandono. E quando se ouve num prédio um animal a fazer barulho continuadamente, pode ser motivo de suspeita? Pode ser motivo de suspeita, inclusivamente uma família que se ausente por 2, 3 dias e deixa o animal com alimento, mas sozinho em casa, ou seja, à mercê dos perigos e eventualmente até sem alimentação suficiente para aqueles dias. Com um problema de saúde súbito. Uma situação destas também pode configurar uma situação de abandono. E nesse caso, alguém que testemunhe uma situação destas deve então fazer chegar às autoridades. É fundamental ter este cuidado porque é responsabilidade de cada um de nós, mesmo que não tenhamos animais. Aproveito ter aqui uma jurista para me tirar uma dúvida. No início deste ano, o Ministério Público decidiu pedir ao Tribunal Constitucional uma clarificação. O que é que isto quis dizer? É fácil explicar por termos simples? Uma clarificação da incriminação perante maus tratos de animais. Não era clara a lei? A lei não era suficientemente clara. Nós temos um quadro legal que, por já existir o estatuto jurídico, deixou de equiparar os animais a coisas. Apesar de tudo, ainda não era suficientemente clara e, apesar de tudo, continua a ser oferecer dúvidas. Porque... A Sandra está ali avidamente a concordar. Não, porque estávamos perante um coletivo de juízes em que nem todos tiveram a mesma opinião, pendeu de facto para o lado dos animais, se assim se pode dizer, mas por muito pouco. E isto é grave, porque mostra, lá está, a falta de sensibilização também de quem julga em relação aos direitos dos animais. Portanto, há um trabalho a fazer nas associações e do Estado, imagino eu, de sensibilização dos agentes, porque nós podemos ter um edifício legal, até muito bem construído, mas depois, se os agentes que são encarregados de julgar e ou aplicar esses regimes, se não forem sensíveis, Sandra... É pouco eficaz. Mais do que sensíveis, porque tudo o que a Magda disse está corretíssimo. No entanto, se tu fores agora querer apresentar uma queixa com estas nuances, a primeira coisa que dizem é que não recebem, ou que não é Estamos bem cheios assim. De trabalho. Não, nem é tanto. Não sabem mesmo como proceder em conformidade. Nós, quando o Estatuto Jurídico do Animal foi revisto, fizemos várias formações à PSP e todos eles me diziam a mesma coisa, que era: ninguém nos fala de nada, como é que nós vamos adivinhar? Eu não sei o que fazer. E isto é para o país inteiro, e durante anos não tinham leitores de chips, durante anos não tinham qualquer dispositivos para se tivessem que apanhar um cão, se tivessem que apanhar um gato, e a formação que têm nesta matéria é zero. E eu costumo dizer que isto está muito... a questão dos animais, eu faço um grande paralelismo com a questão da violência com as mulheres. Durante anos era um problema, ainda é um problema. Nós todos ficámos muito indignados com isso, mas quase ninguém fazia nada. Sim. E isto continua com os animais e também com a violência para coisas de género. É por isso que é um assunto a que devemos voltar e revisitar repetidamente. Completamente. Porque senão desaparece da paisagem, vá. E isto, nós temos que ter consciência que esta coisa, seja os direitos de género, seja os direitos dos animais, há sempre um lado muito... feio, que é alguém lucra com isto. Se continuar tudo como está, é perfeito para muitas áreas, para muitas indústrias. Quem? A indústria cinegética, aqueles que fazem apostas, a caça, que fazem apostas, a tourada, a própria exploração pecuária. Se os animais continuarem a ser objetos, máquinas, como é ensinado na Universidade de Medicina Veterinária, que as vacas são máquinas que nós temos que saber maximizar para tirar benefício deles. É assim que é ensinado hoje, neste preciso momento, quando estamos a treinar médicos que vão ter como objetivo tratar dos animais.
Tudo isto porque há uma indústria, há muitas indústrias que tiram um grande lucro e nós temos uma proximidade empática com o cão e com o gato, exatamente porque temos também histórias de claro, milhares de anos de proximidade e já começamos a estar mais despertos para estas duas espécies. No entanto, quando mexemos nos direitos destes animais, e isto que se fosse uma coisa já robusta, íamos mexer com todos os outros. E até com hábitos culturais muito enraizados. Sim. A gente não imagina não beber leite de cabra ou de vaca ou do que for. Mesmo Portanto, sabendo que nos faz tão mal. Mas pronto, era pois, outro podcast. Isso era outro podcast, era isso que eu ia dizer. Com as avalanches de que estávamos a falar antes de começarmos a gravar. Aurélio, deixa-me só aqui acrescentar, claro, porque entretanto eu consegui encontrar o número de telefone para onde quem nos está a ouvir pode telefonar se testemunhar uma situação destas que aqui falamos. Pode dizê-lo. Então é o 808 200 520. 24 horas. 808 200 520. 520. Existe um e-mail dessa mesma CEPNA, cepna@gnr.pt, para onde se pode expor uma situação que nos suscite dúvida, porque nós enfim, a maioria não é jurista, portanto não saberá o que é que pode configurar-se como crime ou não. Mas se suscitar dúvida, então contactem as autoridades através, por exemplo, deste número e chegarão ao sítio certo com certeza. 808 200 520 para fazer denúncias. Ana, ouvi-te, salvo erro, num podcast dizer uma coisa que me tocou, que é no que toca a associações de defesa dos animais e nunca há boas notícias. Não, é verdade, é tristíssimo. Olha, deixa-me só também claro, acrescentar aqui. Isto é uma conversa aberta. Sim, esta conversa que estávamos a ter, desta questão da GNR e de a quem é que podemos avisar, que era o que a Sandra estava a dizer, desta muitas vezes falta de formação e de falta de pessoal. Nas forças policiais não há pessoas. E eu recordo-me que no verão passado fui de férias pertinho do Gerês e encontrei um cão na rua, naquelas estradas que há no interior, que é curva e contra curva, e que não há passeios, é só casas e a estrada no meio. E eu parei e pensei, este cão vai ser atropelado aqui no meio. E meti-o no carro, só que eu estava numa casa de Airbnb que não permitia animais. Eu pensei, agora o que é que eu faço com este bicho? Eu não o posso largar aqui. E fui à polícia da Câmara, onde estava, os senhores coitados não sabiam bem o que fazer, um não estava, o outro estava não sei onde, estava de folga, e Resumindo e concluindo, o tipo disse-me o seguinte, mas eu vi que era em desespero total. Ele diz-me assim, olha, se fosse assim, deixava-o onde encontrou. Dizem muito isso. O GNR disse-me isto. Mas, pronto, facilmente a maravilha das redes sociais acabou por arranjar uma solução, não sei quem que ficou e tal, e não sei o que acabou por ser adotado. Mas a questão é esta, ou seja, eu acredito que aquele tipo não faça porque é má pessoa, ou porque deseje mal àquele animal ou que ele seja atropelado, mas é porque ele não tinha o que fazer. Ele pensou, eu vou levá-lo para a minha casa. Pois. Mas olha, Ana, voltando à pergunta que te fiz, porque eu acho que é muito eloquente no que toca a associações de proteção e de ajuda, nunca há boas notícias. Eu julgo que não. Que nunca há boas. Eu acho-os quase que santos, as pessoas e santas que trabalham nestas associações. As pessoas não fazem ideia do que é lavar todos os dias um canil com 60 cães, com 70, com 100, sem condições, sem dinheiro, sem nada, às vezes sem ração, e a pedinchar e a afeiçoar-se àqueles animais todos. É muito difícil. Eu acho que se calhar boa notícia... Quando ouves é uma maluquinha dos animais, eu sei, por isso é que eu estou a dizer isto, não é a favor, mas o que é que tu sentes? Quando vês gente tão dedicada a uma causa, ainda por cima levam com o epíteto de maluquinhos dos animais. Não é que eu não sinto mal por ninguém, porque às vezes não tens a oportunidade de perceber como é que as realidades são e faz-te pensar assim ou assado. E a tua casa, o que é que também recebeste em termos de educação, faz-te ser assim ou assado. Mas custa muito, eu acho que todos deviam ir pelo menos uma vez ver como é que trabalham estas pessoas nos canis e que tipo de canis temos. Temos canis péssimos ainda por cima, em termos, há alguns que não têm terra, são só cimento, aquilo é péssimo para os bichos que precisam de estar na terra e ter as patinhas e as unhas na terra, ou seja, é tudo assim. Eu acho que se calhar boa notícia para uma associação é quando sabem que
2 ou 3 cães, ou 10 daqueles que eles criaram e adoraram. De repente têm pessoas que os foram buscar e estão super bem e mandam fotografias, olha, não sei quantas, está tão bem. Eu acho que são as minúsculas boas notícias que estes sítios têm. Também sei que tu és contra comprar animais. Sim. Achas que devia ser proibido, por exemplo? Acho que sim, sobretudo numa situação destas, a não ser que tenhamos um país controladíssimo e fantástico e naquele pico descendente que a Sandra falava há pouco e num milagre resolvermos os problemas. Temos milhares de animais por adotar, com fome, com doenças, em canis minúsculos. A tua Vicky foi adotada... A Vicky é de um sítio espetacular, que é o Cantinho da Milu. Sim. Ela faz uma coisa espetacular, a Milu trata de muitos animais também, cheíssimo. Já não cabe uma agulha dentro daquele sítio também. Mas cabe sempre mais um, isso é que é o interessante. Caramba, não é? sim. Mas quando se chega lá é todos atrás, aquilo parte o coração, mas eu acho que se deve ir ver como é que isto Na acontece. volta devia haver mais visitas de estudo de escolas? Sobretudo tu aí percebes, porque eu acho que também muito que a melhoria também está nestas novas gerações, para as quais muitas coisas, para o meu filho, a tourada não faz sentido nenhum. Claro, Nem sequer é uma ideia que possa acontecer. É tipo, como assim? Sim. E eu acho que advém daí também muito a gente que vem nova, com uma maneira de pensar A mudança diferente, vem daí, da perante substituição o planeta, de gerações. Sim, o cuidado da natureza, cuidado com os animais. É gente que vem já com uma maneira de pensar diferente. Mas isto para... entretanto já me perdi. Pois, eu também me perdi, mas tinha a ver com... Eu tinha dado a ideia de fazer isso mais visitas de estudo e foi aí que tu entroncaste nas novas gerações, já vêm diferentes. Sim, acho que é completamente que se vem já com... Mas pronto, eu acho que as pessoas deviam ver como é que estes bichos vivem, e estávamos a falar desta questão de que sou completamente contra a compra de animais. Sim. Completamente a favor da esterilização massiva. Acho que é a única solução plausível. Vocês me dirão, Magda e Sandra, mas parece-me que é a única maneira. Acho que isso é consensual. E num país onde estamos, com tanto bicho. Ana, até porque comprar um animal pressupõe, de facto, que ele é o que ele não é, que é uma coisa. Sim, não é? além disso. E nós há pouco estávamos aqui a falar do Estatuto Jurídico dos Animais. Essa foi a primeira e mais importante alteração. Se não se podem... Agora, nós só podemos comprar coisas ou contratar serviços, não é? Se comprarmos um animal, estamos a chamá-lo de uma coisa que ele não é. E não pensamos Magda, no insulto. E não a pensamos... Magda está a dizer que o legislador tem que pensar nisso? Tenho que pensar nisto e em tantas outras coisas, naturalmente. Porque se demos personalidade jurídica a animais, claro. Então as consequências são também não se podem Nós vender. não demos personalidade jurídica, demos proteção jurídica. Sim, proteção jurídica, enfim, será outra. Sim, isto sou eu que não sou jurista a falar. Mas estamos melhor. Eu lembro, eu cresci com lojas de animais, com cachorrinhos, cachorrinhos em caixinhas, já na altura me fazia uma aflição, aquilo, um bicho que precisa de correr e precisa de em caixinhas minúsculas, mas para além de que a compra também incentiva imenso os criadores. Claro. E aquilo não deixa de ser hiper cruel para as mães, para as fêmeas, para o desgaste de uma fêmea, para a separação depois daqueles cachorros. Ninguém pensa como é que estão os progenitores, e eu resgato imensos animais com sanguinidade, da raça. Sim, porque é preciso pensar como pensa uma pessoa que tem um negócio desses. Vamos sim. incentivar a fecundação máquinas. seguida para fazer render aquilo. Até algumas raças que já estão geneticamente tão modificadas que não conseguem ter parte. Recentemente nós resgatámos uma Shih Tzu e tivemos uma guerra muito feia com o Canil Municipal de Loures. E quando eu tentei ir resolver a parede abdominal daquele animal, eu encontrei pelo menos cirurgicamente, só para as pessoas perceberem. Cirurgicamente, 7 incisões. Portanto, pelo menos 7 cesarianas foram feitas e eram incisões feias naquele útero. E um bicho que tinha parésia dos membros, não andava, porque estava enfiada numa caixa. Portanto, ela passou a vida dela, que eu imagino que ela não estivesse muito longe dos 8 anos, portanto, deve ter começado logo a parir ali aos 6 meses, logo quando teve o primeiro cio. É o pensamento capitalista de maximização do lucro levado ao limite. O espaço vezes lucro vezes rentabilidade. Claro. E ali vão eles por ali afora. Então, antes de falarmos de motivos práticos de aspectos práticos quanto às férias, eu ainda há uma coisa que gostava de perceber. Mudou o governo. Pronto, este já respondeu. Mudou alguma coisa? Foi pior?
Queres começar por aí? São mais notícias das associações, tu tens razão. Não tenho vontade de rir, mas... É porque eu já tinha lido um artigo teu, salvo erro, no Público, vamos dizer, muito assertivo, para não dizer, eu diria que é violento, mas justificadamente, mas é muito assertivo, no que toca à inação, incompetência, várias palavras que tu usas, do Estado, os 15 milhões que não foram usados para nada, na verdade, quando ia haver dinheiro finalmente para a causa animal, ao fim destes anos depois todos. afinal nenhum cêntimo foi gasto daqueles 15 milhões? Não, ou... foi gasto. Foi gasto em algum? Sim. Em salários, é isso? Das pessoas e dos cargos? Olha, tu para te teres uma ideia, quando nós tivemos o governo, porque isto não é ser de esquerda ou de ser de direita, porque efetivamente temos aqui um problema estrutural que é das duas frações. Portanto, nós começámos com essa questão de haver dinheiro para os animais, não é para a causa animal, é para os animais, porque é coisas muito cirúrgicas, é esterilizações, microchip, vacinação, melhorar as condições dos canis, etc. É coisas muito cirúrgicas. Com o governo do PS, mas foi alavancado pela chamada geringonça. Pronto, foi ali umas negociações que eles tiveram e foi alavancado. Qual é o grande problema? Em Portugal, e isto traduz também muitas vezes nos canis e nas direções, nunca ninguém quer ficar com os animais. Mesmo quando tu vais, e eu há 20 anos tenho esta experiência, as reuniões com as câmaras, aquela parte do lixo e dos animais que está junto, normalmente, é sempre aquela variação que anda tudo a chutar uns para os outros. De vez em quando aparece alguém que tem boas intenções e diz, não, quer ficar com isto porque eu quero reformular isto. Mas... maioritariamente ninguém quer aquela pasta e vamos metendo aquela pasta para o e fim, digo isto completamente para o fim da pilha, para o fim do talento humano que nós temos para administrar estas questões. Ou seja, empurrar com a barriga o mais possível. E damos isto, como é uma coisa, na cabeça destas pessoas, é uma coisa inferior, não é prioritário ter as pessoas com talento, é aqueles gajos que até estão ali um bocadinho encostados, peço desculpa pela linguagem, e entregamos estas pastas. Quando tu, pela primeira vez, o nosso país tem provedorias, nunca houve. Agora há. O que é que esta gente faz? Vocês defendem uma autoridade reguladora independente, não é? Claro. Como há para várias áreas da nossa vida. Como há para as telecomunicações. E não temos para o bem-estar. Nós temos o bem-estar dividido entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, que, como deves imaginar, são grandes defensores do bem-estar. Não têm o know-how que é necessário. Agricultura e veterinária. Está tudo dito. Não, é que nem sequer é agricultura e veterinária. Isso é a direção da alimentar e veterinária. Sim. Alimentar e veterinária. Não é? Pois. Pronto, e o ICNF, mas são dois institutos que reportam a ministérios distintos, ainda por cima. Ou seja, ninguém se entende, ninguém sabe de quem é que manda em quê, andam sempre lá em guerrazinhas. E com a mudança de governo, sinais... Piorou, porque o PS estava a tentar, erradamente na minha opinião, mas whatever, estava a tentar que o bem-estar animal dos animais de companhia, apenas outra coisa que me transcende, passava para o ICNF, criaram todo um mecanismo, fizeram não sei quantas dezenas de contratações, e o que é que se viu? Os avisos mal feitos, os avisos não foram pensados, não há uma consultadoria, não há o falar com quem anda no terreno, não tens um especialista metido naquelas matérias e depois há avisos para esterilizações onde tu tens lá um valor que é 20 euros para castrar um gato, não sei como, só se entregares os 20 euros ao gato e dizeres, tenta lá agora arranjar uma castração, vai lá pedir apoio, pede um patrocínio, mete no Instagram, mete no Instagram. Se é um bom gatinho e vai lá, agora com 20 euros vai lá. Faz uma carinha bonita para a fotografia. Tenta, que é por pronto 20 euros vais pagar aqui um terço, o resto tenta patrocínio. Vai lá gatinho. Não, Pois, e, então, e com este governo... Com este governo o que é que eles fizeram? Como estão a fazer em muitas outras áreas. Foram lá, mandaram abaixo tudo o que o PS fez, não é? Chegam lá, desarrumam a casa toda e então querem mandar para a DGAV outra vez. Mas toda esta estrutura está afecta ao ICNF. Então nós estamos em julho, ainda ninguém sabe sequer onde é que fisicamente aquela gente vai trabalhar, não há um aviso aberto, não há uma explicação, não há uma comunicação. Para vocês terem uma ideia, aquele instituto, o ICNF, parte dos pequenos animais, não tem um telefone que tu possas tirar uma dúvida, não tem um atendimento presencial. Portanto, resumindo, isto só lá vai com lobbying e ser chato. E depois chamam maluquinhos. Pois, eu tenho já isso em cima dos meus ombros. Quando vais de férias, vamos agora falar das férias, porque estamos aí em cima do verão. Já estamos dentro do verão. Como é que tu fazes com os teus animais, Ana?
Tens 2 gatos e uma cadela. Tenho 2 gatos, não é? e uma cadela. Tenho quem, felizmente, Sortuda! Depois tenho muita sorte. Somos muitos irmãos, vivemos todos muito perto, da minha mãe também, então tenho sempre quem me vá cuidar dos gatos. A Vicky anda comigo para todo lado, assim como a trouxe aqui, sempre que consiga, ou seja, o ano passado fui de férias para os Estados Unidos. Sim. Calhou, tenho uma amiga que adora animais, fica em minha casa, ou seja, mas tenho que conjugar. Eu tenho que marcar férias quando eu sei que ela vai viver para a minha casa, ela vai mesmo, fica a viver em casa e é assim que... Mas de resto, olha, fui passar este fim de semana a Santarém, à tua terra, não é? Não é a minha terra, não é? Mas é a terra da associação. Fui passar animal. um fim de semana, Sim. mas é tudo só sítios onde aceitem a Vicky, porque senão... Há cada vez mais ou isso é um problema? É cada vez mais, há. Ok. Há Isso há cada boas vez mais. notícias. E surpreendentemente em hotéis onde nunca pensaríamos que seria. Há hotéis de luxo, onde jamais pensaríamos que porque imaginamos aquilo tudo limpo e tal e qual e que não vão deixar. E não é verdade. Há muita gente. Depois também há muita gente de fora que já tem essa mentalidade, porque há muitos países fora de Portugal onde os cães entram em todo lado e então são hotéis que recebem esse tipo de gente de fora e que adota também estas medidas. Mas há cada vez mais. Claro E ao que nível sim. de Airbnbs e tudo, há cada vez mais também? Sim, não é massivo. Ok. Por exemplo, um problema com os transportes públicos é bom. Já fui para o Porto com a Vicky no meu colo, mas a Vicky, como as pessoas não estão a ver, é transportável. Tem o tamanho de um gato. Ela está aqui há 50 minutos ou 40, não sei há quanto tempo é que estamos a gravar, e está aqui super silenciosa, de vez em quando levanta-se, olha para todos nós e... Ou seja, é um cão tranquilo, também Muito tem aqui tranquilo, uma sim. série de um pacote ótimo que me veio Sim. calhar às mãos também, é da Vicky, mas já veio comigo de comboio para o Porto, há uma série de obrigações de levar na caixinha, transportadora, Sim, claro. blá blá blá. Mas sim, não há, por exemplo, um Uber, é muito difícil arranjar-se um táxi ou um Uber onde numa urgência se consiga levar um animal. Isso já é mais complicado. Mesmo que leves na caixinha e assim? Não... Sim, ou seja, tu podes procurar um Uber que tenha essa versatilidade, mas não há assim tantos. É uma questão também. Acontece com todas as situações atípicas, por exemplo, com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, uma cadeira de rodas, por exemplo, também têm de procurar um Uber adequado à sua condição. Sim. Com os animais é exatamente a mesma coisa. Como há uma caixinha, é só pôr no banco ao nosso lado e andar. Não Pois pensei que diríamos, fosse todos problemático. nós aqui. Não todos os cães cabem em caixinha. É verdade. Tens toda a razão. E nós temos aqui muitos... Nem todas as catatuas ficam na sua gaiola. Exato. Nós temos muitas reservas com os animais na hotelaria, em todo lado. Sim. E uma vez um diretor de uma grande cadeia disse-me isto: olha, nunca tive nenhum cão que me destruísse um quarto. Já seres humanos é o pão nosso de cada dia. Então não. Pensei, olha, realmente. Exatamente. Portanto, não percebo qual é o tema. No meu grupo, os animais são bem-vindos, seja lá que tamanho é que for, e pagavam um FII. E ele tinha esta teoria. Além disso, as pessoas são responsáveis pela sua estadia. Se acontecer alguma coisa, têm que pagar. Pois, vamos falar de férias, até porque nos números de férias da DECO Proteste há verdadeiros guias para quem, sei lá, está a enfrentar agora as primeiras férias com os seus animais. Há um verdadeiro guia do que pensar, do que fazer, das opções. Vamos seguir nas tuas mãos, Magda. Espetacular. Primeiro, pensar em férias significa pensar logo em quê? Eu diria antes de pensar em férias. Quando se adota o animal, imediatamente pensar. E quando for de férias, o que é que eu vou fazer com ele? Ou onde é que eu o vou deixar e com quem? Essa é a primeira questão. Portanto, antes de planear as férias. Depois de planear as férias é escolher o local adequado e que, como a Ana faz e bem, que nem todos os alojamentos aceitam animais. Portanto, questionar o alojamento, perguntar, posso levar o meu animal? Posso, muito bem, levo. Não posso, encontro alternativas. Caso contrário, lá está. Não vou. Simplesmente deve ser essa a decisão, não é? Mas havendo alternativas... Eu acho que deve haver algumas pessoas que nos estão a dizer, não vou. Como assim? Que nunca tinham posto mais esta uma vez hipótese. o egocentrismo que e o egoísmo, não é? Pronto. Vai maçar. Mas o não vou deve ser uma questão sempre
posta em cima da mesa quando se tem animais, tal e qual como quando se tem uma criança, um filho, não é? Se vamos para um sítio que não acolhe o nosso filho e nós queremos levá-lo, naturalmente a decisão também deve ser repensada. Sim. E aqui coloca-se exatamente o mesmo ponto de vista. Portanto, questionar o local, aceita ou não aceita? Se não aceita, procurar alternativas. Casa de familiares, como a Ana procura, que tratam bem os animais, é sempre uma alternativa, mas hoje em dia também há cada vez mais hotéis. Hotéis de animais, propriamente ditos. Há também o dito pet sitting, não é? Pet sitting também. Portanto, todas essas são alternativas viáveis. Caras, depois, naturalmente, os preços variam, até porque não existe... Vocês têm um comparador de preços, não é? Nós temos ideias que permitem fazer a comparação, e isto não é apenas com o preço da diária, mas com a alimentação que propiciam ao animal, os cuidados de higiene, o contacto, a frequência com que se contacta os Sim, tutores uma pessoa vai de férias, dos animais, mas quer matar saudades. Porque, enfim, há instituições que inclusivamente mandam fotografias durante a ausência. Tem Sim. câmaras. Exatamente. Fazer um FaceTime com o patudo. E por isso nós temos um mercado que é cada vez mais efervescente no que diz respeito aos animais, e ainda bem. Para quem não tem dinheiro, já vai de férias com o dinheirinho contado, e ainda mais ter que pensar... Os familiares, Aurélio, porque de facto os familiares que tiverem Eu estava essa a pensar, possibilidade... não há canis e gatis nesta altura com capacidade para receber nada, pois não? Infelizmente também as pessoas As que condições se também não sei preocupam- se serão as isso. melhores, não é? As pessoas que se preocupam com animais provavelmente não os vão querer juntar a essas centenas Sim. de animais que estão nas instituições, muitas vezes em condições Como dizia a Ana, sem condições nenhumas. deficitárias, muitas e por vezes. isso, enfim, deve também ter isso em Os consideração. gatis e canis foram todos construídos numa cultura muito diferente de olhar o animal, e são herdeiros dessa cultura. E não é? continua, porque Sim, sim. Os novos construídos. Sim, porque uma das minhas guerras com o ICNF foi nesses tais avisos, havia uma verba para criar um novo canil, tinha uma verba irrisória, 220 mil euros. O que é que tu fazes com 200 mil euros? 3 paredes. E o que eles descreviam era celas, boxes, caixas, cimento, azulejo. Eu disse, vocês foram buscar isto aonde? Pois. Com tantos estudos que já há, tantas Portanto, organizações que se dedicam a algum dos isso. nossos ouvintes, se deparar com isto, fuja dessas situações, obviamente. Que é o normal. Sim. Ainda é o normal. Mesmo os hotéis, muitas vezes, constroem as tais celas. Porque também para depois terem licença das entidades oficiais. Ok, porque tem que adaptar à mentalidade que existe. Sim. Porque senão não há cá licenciamentos. Não, olha, nós temos uma guerra aberta exatamente porque acreditamos que os animais devem ter contacto nesta com a terra. conversa, sempre que destapa uma pedra, começa a ver problemas a surgir. Mas sabes o quê? Também, É muito engraçado. há pessoas que não têm, como tu dizias, Aurélio, há pessoas que não têm dinheiro para... Pois não. completamente. E não E é há por pessoas que isso não têm família perto. Trocam com amigos. É isso, mas tem a ver com uma questão de mentalidade, de que os animais fazem parte da nossa vida e que tem de ser. É um país isso é o que início de tudo. invadiu todo o espaço verde com casas e com cimento, tem que se responsabilizar pelos seus animais. Não, Tu disseste uma vez uma coisa muito Sim. engraçada. Os animais também fazem parte do país. Isso. Como fazem as pessoas, como fazem as aves, plantas, como exatamente. fazemos nós e as Portanto, há empresas. uma responsabilidade coletiva, se quiser, Sim, com e isso. quando Sim. começarmos a pensar assim, claro que isto agora é uma utopia e nós queremos saber o que fazer no verão de 2024. Não em 30, quando as coisas estiverem melhor. Sim, é com mas o que eventualmente a mentalidade tem que mudar. Temos que ver os animais como um coletivo, os vizinhos, ajudarem os outros vizinhos, mas para isso é preciso termos isso em conta. Magda. E também não perdemos esta coisa da conectividade que estamos a perder uns com os outros, não é? Porque às tantas já os vizinhos já não se falam, já não se organizam, que é uma coisa E impensável. era tão mais fácil Não se é? houvesse esse apoio, porque mesmo quem não tem dinheiro nem família... Olha, ficas-me com o teu, teria quando essa tu fores, fico possibilidade. eu com o teu. Claro. Já me confessaram que há pessoas que, quando pressentem que o vizinho saiu para ir apanhar o elevador, esperam para não terem que se cruzar com vizinhança, sim, e às sim. vezes nem há más relações, é só o awkward, como se diz em Não inglês. querem ir dentro do mesmo elevador, também ouvi essa, não querem ir no Não, mesmo isso é elevador. uma coisa que para mim, enfim, adiante. E outro podcast? Magda, Falámos outro do podcast, alojamento. e como já estamos quase no fim do tempo que tínhamos para este, eu tenho que falar também de uma coisa importante, que são as obrigações em férias. Vamos escalpelizar isso. O que é preciso para viajar com o animal? Para viajar com o animal, desde logo, para já, o chip, que é neste momento obrigatório para todos os cães, gatos e furões. Furões. Sim, existia
exceção, ou seja, o prazo foi um pouco mais extenso para a colocação obrigatória desses dispositivos no caso dos gatos e dos furões. Dos cães já é há mais tempo. No entanto, neste momento já é obrigatório para todos essas espécies. Portanto, desde logo, isso, o documento de identificação do animal, que deve acompanhá-lo sempre para onde quer que vá, o comprovativo das vacinas que foram ministradas e as datas em que foram ministradas. Se for para o estrangeiro, existe um passaporte do animal que também deve ter o cuidado de providenciar. E, portanto, assim, em pinceladas gerais, esta é a documentação que se deve ter em conta para quem tem o típico animal doméstico em casa. As raças ditas perigosas precisam de mais alguma coisa? Precisam e os tutores dessas raças têm responsabilidades acrescidas em relação aos outros. Ou seja, é preciso licença da junta de freguesia, por exemplo. O animal não pode ser acompanhado apenas por alguém na rua que tenha menos de 16 anos. Existe necessidade de se obter também o certificado de que não existiram crimes perpetrados por aquela pessoa antes. A questão do seguro obrigatório. Eu ia perguntar, é a única raça que precisa de seguro obrigatório? Há várias raças dentro dessa... raça não, tem toda a razão, não, mal aplicada a palavra. Nessa categoria. Nessa categoria, sim. Para os outros é recomendável, não é obrigatório. Mas, de facto, também é recomendável, não é? Porque um animal não somos nós e nós somos responsáveis por eles. Se queremos ter alguma almofada onde nos possamos encostar caso aconteça alguma coisa, porque existe ali sempre uma certa dose de imprevisibilidade, que é natural. Também existe, lá está, e mais uma vez faço o paralelismo com as crianças, não é? Este cuidado deve ter-se em conta também. Quando se adota um animal, há muitas coisas em que pensar e esse é uma outra recomendação que habitualmente fazemos para o texto. E é caro ter animais, eu já percebi. A ideia de eu sei que muita gente vai ficar já, lá estão eles. A ideia de um Serviço Nacional de Saúde Animal, se quiser, faz sentido? Eu tenho ficado chocado com os valores que amigos têm pago por tratamentos, eutanásias. Para começar, são taxados a 23%. O que é isto? É um Porsche ou tratar do animal? É o mesmo. É um Porsche. É um Porsche. Tudo o que tem a ver com medicina veterinária é muito mais caro e é mais inflacionado que medicina humana. Por exemplo, o mesmo ecrã, a mesma máquina de anestesia, quando é para veterinária, vem mais caro, porque o nosso mercado é pequeno. Mas vem mais caro de origem? Vem mais caro já ouço teorias tipo, os veterinários andam a, como é que se diz, andam a encher-se à nossa custa, à custa da nossa paixão pelos animais. Eu já há muitos anos também pensava assim, até começar a exercer medicina veterinária, e não conheço um veterinário rico, portanto aqui, conheço há um veterinário rico, mas pronto. Mas era de família. Não, é mesmo rico. Tirando esse, não conheço grande e normal. E agora as clínicas e os hospitais até estão a ser comprados por grupos para ser maximizado, porque realmente as margens não são muito atrativas, os ordenados que se pratica também não são muito atrativos, um cirurgião veterinário não ganha nem metade nem um terço de um cirurgião humano. Mas sim, é muito caro, começa logo aí. O Sistema Nacional de Saúde para Animais faz-me todo sentido. O Brasil tem alguns hospitais públicos. Mas acho que antes de chegarmos aí, e às vezes alguns partidos políticos usam isto como bandeira, sabendo desde já que aquilo não vai à frente, portanto isso fazer um trabalho votos. É um bocadinho, e também para os distraídos, e agora é que é, já abriu não abriu nada, não abriu, nem vai abrir tão cedo. Podíamos começar uma coisa tão simples que existe, os hospitais das universidades públicas, serem eles os hospitais públicos. De veterinária. De veterinária. Para começar, aumentavas a casuística que os estudantes tinham contacto. Sim. Tinhas muito mais casos, sempre disponíveis, os estudantes ficavam muito mais preparados e uma vez que são financiados pelo Estado, já estava pago. Já deste essa ideia a alguém? Já deste essa ideia há muitos anos. Como é que foi recebida? Digamos que ninguém achou muita piada, agora já anda uma ou outra com essa bandeira na mão. Mas faz tanto sentido? Não faz, eu acho que sim, além disso estão a ser duplamente financiados, não é? Mas é logo uma questão, depois há outra questão. Tem cães ou animais, ou gatos, ou não interessa, tem animais grátis,
Tem uma casuística incrível. Vai variando conforme o que for espetacular. aparecendo. Sim. E são a pressão de serviço à comunidade. Já existe um certo paralelismo, porque há uma ideia muito semelhante em relação à dentária, por exemplo. Exatamente, já não vamos inventar a roda. Dentária humana. Sim, e a medicina humana também. Também temos isso. Sim. A Vasalissa também é um ótimo caso disso. Mas o que se percebe é que também, lá está, os lobbies não acham isto nada interessante e puseram logo a travar. Lobbies que são de que área? Por exemplo, a Ordem dos Médicos Veterinários começou logo aqui a levantar questões. Para tu teres uma ideia, há 5, 6 anos atrás houve um veterinário municipal muitíssimo bem intencionado que queria que a vacinação fosse gratuita, porque ele pensou, tenho aqui budget, tenho aqui valor, fez uma estimativa, existem não sei quantos Está animais. mais barato hoje. Vou fazer isto gratuitamente ou mais barato, já nem me lembro bem o que é que ele fez. Aquele homem teve um processo, teve problemas graves. Porque ele queria ajudar os animais, que obviamente de pessoas carenciadas. Tu não vais para a fila do veterinário municipal se tiveres dinheiro para ir ao teu veterinário normal. Mas o lobby é muito contra isto. Quando a SOS Animal abriu a nossa clínica, eu tive 9 meses à espera de um papel que demora 3 dias. Mas eu percebo quando me falam em lobbies, quando há interesses. Qual é o interesse desse lobby? Eu afinal? acho que aqui é ignorância, porque nunca se viu... Não é tanto um ganho, é mais ignorância por aí. É ignorância e aqui um bocadinho misturado com as vontades e o facto da medicina veterinária até há muito pouco tempo ser ali 2 ou 3 senhores que eram donos disto tudo. Okay. Agora as coisas estão um bocadinho diferente com os tais grupos, que não ajuda muito, mas pelo menos... Estão a ajudar a mudar um bocadinho. Okay. E porque uma das coisas que eu dizia que ficava chocada quando ouvia aquelas coisas era, vocês alguma vez viram uns Melo ou uns Lusíadas contra a Cruz Vermelha? Está tudo louco. Claro. Os core business são completamente distintos. Isto mostra a mesquinhez nossa enquanto sociedade enquanto classe. Vamos a uma última ronda, só se for necessário, para aquelas coisas que eu gosto de dizer que eu me esqueci que possa ter esquecido de perguntar, ou que vocês queriam muito ter dito e acabaram por não dizer. Começo já aqui pela Magda. Alguma coisa que valha a pena sublinhar? Sim, e já que estamos agora na iminência das férias, as regras em relação aos transportes, porque a Ana há pouco falava que já andou em comboio com a Vicky, e isto de facto é possível. A maioria dos transportes públicos transporta animais. Questionem as companhias onde vão ser transportados sobre os cuidados a ter, o tipo de caixa que devem levar, se é necessário caixa, quanto tempo pode estar fora da caixa, as dimensões do animal. Estou a pensar fora da caixa, literalmente. As dimensões do animal. Estamos aqui a falar de comboios, autocarros, até de aviões, porque de facto isto é possível. E depois os cuidados quando se circula com os nossos animais no automóvel, no nosso próprio automóvel, porque acidentes acontecem, mas acontecem se calhar de uma maneira mais intensa e com maior frequência se não se tiver os cuidados que devem ter-se com os animais. Estou a falar de retenção dos animais. Isto andar a fazer vídeos para as redes sociais com o cão fora da janela. Pronto, e o cão todos nós já vimos, dentro da viatura, pode não ser uma boa ideia. A travagem que nos prejudica a nós, mas que estamos salvaguardados pelo cinto de segurança, também prejudica um animal que anda à solta na viatura. Existem dispositivos, caixas adequadas, devidamente ventiladas naturalmente, existem cintos de segurança próprios para os animais. Portanto, investigar um pouco melhor, lá está. E mais uma vez digo, investigar estas coisas antes de se ter o animal. No entanto, quem já tem e agora vai pela primeira vez de férias, então ter estes cuidados. E por amor de Deus, diz um ateu, por amor de Deus, nunca deem um animal como prenda, se não têm a certeza que quem vai receber um animal quer, porque depois há uma grande probabilidade de vir a ser abandonado ou maltratado. Enfim, Ana, a tua Vicky está a adormecer, o que não diz muito bem do nosso podcast. Não, ela está a adorar, está relaxada. Se ela não gostasse, estava aqui. Não, ela é ótima, por acaso. Ela mudou-se. Alguma coisa que tu queiras dizer para terminar? Olha, rapidamente, só sobre a temática, também há a questão das praias. Há praias belíssimas onde eu acho que faz-me todo o sentido que em praias não se possa ter cães, porque há cães que podem sujar mais ou
ou menos, há crianças, ou seja, porque há muitas também incríveis para cães, é só questão de procurar praias fluviais, praias das outras, com um mar incrível que nós temos, há belíssimas praias, portanto, se quiser andar com o seu cão, pegue nele e procure. Há muitas listas hoje em dia de todas as praias onde é permitido estar com os nossos cães. Está tudo na ponta do dedo, é só ir ao Google. Hoje em dia não é assim tão difícil. difícil. Que na maioria das praias, apesar de tudo, os animais não podem permanecer. Sim. Pois. Podem ir, mas não podem permanecer. Ou seja, em cada X quilómetros há uma série delas onde os cães podem estar. Sandra. Eu estava a pensar numa coisa que li há uns dias, que um filósofo dizia: vai de férias, mas leva o teu cão, que no máximo ele está cá 13 verões. E aquilo ficou na minha cabeça a dizer, realmente... Aproveita enquanto tens. Aproveita, porque depois vais sentir falta. Portanto, se forem de férias e puderem, levem os animais, tenham estes cuidados todos. Lembrem-se também de terem as vacinas em dia, as desparasitações. 2 vacinas muito importantes nas férias, a da tosse do canil e a da leishmaniose, que normalmente vamos para zonas com águas paradas. Palavra da senhora doutora. Exato, palavra de médico. Portanto, antes de irem de férias, tenham isto tudo estabelecido. O que a Magda estava a dizer do documento de identificação, as pessoas podem achar isto complicado, não é? O médico veterinário que trata é um boletim que agora tem um número, tipo um cartão de cidadão, tem a fotografia do animal, é só ter isso. Isso podia estar tudo no id.gv, ou começa o governo. Como é que aquele... id.gov.pt, mas ainda não está. Não está. Mas podia estar, não é? Está sempre um atraso de 50 anos, portanto mas tem calma. É um passo para dar. Sim, o que eu queria dizer é, por favor, não achem que as associações têm uma varinha mágica que conseguem resolver as coisas. Eu ia guardar isso para mim, que se então puderem ajudem, não, mas fala. Nem só o ajuda, é esta coisa de eu mudei de casa, tenho aqui este cãozinho para doar, tomem. Não, as associações não conseguem se responsabilizar pelos animais que as pessoas conscientemente adquirem, compram, adotam, etc. Não dá. As associações não é uma ou outra, é quase 99,9% vivem abaixo do limiar da pobreza. As pessoas que trabalham nas associações têm burnout, porque é um trabalho extremamente desgastante do ponto de vista físico, como a Ana dizia, que é só mais notícias. É horrível, é difícil, mas imaginem do ponto de vista psicológico. E depois ainda tem pessoas que vão para as associações desfazer aquelas pessoas que estão ali, porque as pessoas dizem, olha, desculpa, eu não posso receber, e são desfeitas diariamente, são maltratadas, são injuriadas, são até agredidas. Isto é recorrente. Por pessoas que nunca contribuíram nada para aquela associação, porque muitas vezes. Porque as pessoas querem o seu problema resolvido e acham que aquela associação não aceitou o cão ou não respondeu a um cão que a pessoa viu, é sempre a má vontade. E não é porque eu faço este exercício todos os dias. Tu tens que pensar como é que vais alimentar aqueles animais, como é que vais tratar, como é que pagas a água, como é que pagas a luz, como é que pagas as pessoas. É uma estrutura muito pesada e nós estamos a falar de empresas que têm como arranjar lucro. Claro. E esta coisa da pedinchice é do mais triste que existe no nosso país. É o único do terceiro setor que andamos com a mão esticada. E pinga pouco. E nem pinga, porque as pessoas dizem, era o que faltava, ajudar animais quando há tanta criancinha a precisar. Claro. É sempre este o tema. Bom, Magda, Ana, Sandra, muito obrigado por terem vindo. Ficávamos, eu digo sempre isto, também é verdade, não se sintam especiais, mas apetece-me sempre ficar muito mais tempo a conversar, mas este assunto é apaixonante. Muito obrigado às 3 por esta importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre este tema pode sempre consultar o site da DEC Proteste em deco.proteste.pt/animais. Ali pode consultar vários conteúdos sobre animais de estimação, como os seus direitos, os deveres dos seus tutores e outras dicas úteis para melhorar a qualidade de vida dos seus pets, que agora é uma palavra que se diz muito. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Aponta aí 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou a Aurélio Gomes e o Pode Pensar, da DEC Proteste, regressa em breve com mais ideias para consumir.